Olá, bom dia, boa tarde, buenas noites. Ai, eu abri essa live aqui, vai ser rapidinho, vai ser super breve, só para compartilhar com vocês um super download, um super insight, uma super percepção que eu tive aqui em relação a relacionamentos. Eu tenho percebido, tanto aqui na minha vida, quanto na vida das minhas consulentes, quanto outras pessoas comentando sobre o mesmo assunto, né? Que tá difícil de manter o relacionamento. Seja afetivo, seja de amizade, seja família, até mesmo familiar, né? E daí, o que tá acontecendo? O que veio pra mim hoje? Daí vocês veem o que pode ressoar pra vocês, tá bom? É o seguinte, toda a nossa vida tá sendo movimentada, né? Todas as áreas da nossa vida tá sendo movimentada e a vida vem pedindo movimento de fato, movimento. E sobre os relacionamentos, o que tá acontecendo? Tá acontecendo muitos conflitos, muitos atritos, a pessoa, às vezes a mulher ou o homem, querem convencer o outro daquilo que eles acreditam, né? Tem muito jogo do ego nisso também. Mas o ponto principal, eu não quero fugir disso, é o seguinte. A gente atrai as pessoas que a gente se relaciona por conta da nossa vibração, né? Por conta dos nossos traumas, por conta das nossas crenças, por conta dos nossos padrões, por conta da repetição. A gente só atrai para nossa vida, para o nosso cenário, aquilo que está vibrando dentro da gente, aquilo que existe e que pulsa dentro da gente. E daí, o que tá acontecendo com essa galera que se relaciona, que é casado, que é namorado, principalmente aqui? É que isso aqui é uma coisa muito, muito específica, principalmente para pessoas que já estão trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, o seu autoconhecimento, que tá despertando, que tá se curando, que tá começando a se questionar das coisas, que tá realmente se expandindo. O que acontece é que a gente tá curando partes nossas e não tá mais se identificando com isso. E, consequentemente, as pessoas ali na sua volta, nosso companheiro, a companheira, é como se ela estivesse perdendo, é como se aquela pessoa estivesse perdendo o sentido, o significado. É porque a gente está se desidentificando com um dos nossos traumas. A gente está se desidentificando dos nossos padrões, das nossas crenças, das nossas convicções, principalmente. E por conta dessa desidentificação, o que acontece? Gera conflito. Porque é como se você olhasse para outra pessoa e não reconhecesse mais a pessoa em que você se apaixonou, se encantou, se relacionou durante anos. Porque aquelas partes suas que ressoavam com as partes daquela pessoa já foram curadas, já foram integradas. E por isso está acontecendo esse conflito de pessoas querendo separar, de pessoas querendo ficar sozinha, de pessoas querendo sair do meio ali da família, porque não tá mais se identificando com tudo aquilo. Ela tá se curando. E, consequentemente, todo aquele cenário, ele começa a desmontar, ele começa a dissolver, e as verdades, elas vão ficando muito claras. E daí, o que eu observei nessa última semana? Essa última semana eu vinha observando muito isso, porque tá acontecendo aqui também. Sou casada. E eu e meu marido, nós somos parecidos e somos muito diferentes, sabe? Mas naquilo que a gente é parecido e naquilo que nos difere, é muito complementar. Um complementa o outro. E eu venho não reconhecendo mais ele. Eu olho pra ele, eu não reconheço muitas coisas, porque muito do que eu acreditava, muito aquilo do que eu sentia, do que eu achava que eu tinha de crença, que eu tinha de padrão de relacionamento, que refletia nele, né, que ele refletia, não existe mais.
Não existe mais. Não tem mais a questão do apego, não tem mais o medo da rejeição, não tem mais aquela coisa de querer agradar o outro, né? Não existe isso. E eu trago isso muito pro nosso entendimento, pra nossa relação, para que a gente se respeite assim o máximo do máximo, para que a gente não faça coisas que a gente não quer só para agradar o outro, porque quando a gente faz isso, a gente acaba se desrespeitando, né? Porque o outro, a gente não precisa ficar facilitando a vida do outro só para não incomodá-lo. Isso não é respeitoso nem com o outro e nem com a gente, entende? E o que tá acontecendo? Que tem uma galera querendo separar aí. E depois me contem se isso ressoa com vocês, com o que vocês estão sentindo, tá? É exatamente por isso, por conta da desidentificação com os nossos padrões. A gente tá realmente elevando, a gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo elevar expandir a nossa mente, a gente tá conseguindo olhar para as coisas de um modo diferente, a gente tá conseguindo, ou pelo menos tentando, né? Se entender, se sentir, observar como que as coisas funcionam ao meu redor. Mas é observar no sentido de, tá, eu tô observando o que a outra pessoa tá me trazendo, mas eu não me envolvo naquilo dali emocionalmente. Eu ouço, eu analiso e depois eu trago ali o meu posicionamento. A gente tá parando de aceitar, simplesmente por aceitar. Aceitar as informações, as sugestões. E é isso que está acontecendo. E isso acaba trazendo muito conflito, né? Pô, mas isso aqui era assim. E agora eu sinto e vejo de outra forma. E agora o que eu faço? Eu fico, eu saio, eu termino. O mais válido, o que eu acho mais válido de tudo isso é a autoobservação. Se observasse minuciosamente, tá? O que faz sentido ficar? O que faz sentido continuar? O que faz sentido eu alimentar? É a gente trazer esses questionamentos para que a gente possa sentir não é o peso, para que a gente possa sentir a sensação de uma resposta. Porque o nosso corpo, ele responde, né? Então, quando eu penso, tá, é importante para mim, é importante pro meu momento evolutivo continuar dentro dessa relação, o corpo ele vai trazer uma percepção. Eu utilizo o meu pêndulo aqui, nós somos um pêndulo ambulante e eu utilizo muito do meu para as minhas respostas. E daí eu vou utilizando dessa ferramenta aqui que é minha, é nossa, eu quero até estruturar isso como um curso, não sei, uma mentoria para ensinar a usar isso, porque isso aqui dá um norte assim para nossa vida que é maravilhoso, tá? O nosso pêndulo, utilizar o nosso pêndulo, né? E daí a gente traz esse questionamento. É importante para mim permanecer aqui? Sim, é importante para mim permanecer. Por quê? Aí você vai procurar o porquê. Sua mente vai trazer várias coisas, mas o mais interessante são as sensações. Quando a sua mente trouxer um porquê, um mais, se atenta na sensação. E se qualquer sensação desconfortável surgir, é porque aí tem alguma coisinha para ser mais aprofundada. E é isso que eu venho sentindo, é isso que eu venho percebendo, me colocando nesse lugar de autoobservação plena, porque se a gente não se coloca nesse lugar de se observar e de se sentir, a gente vai acabar tomando... O que vai acontecer? A gente vai acabar tomando atitudes que lá na frente a gente vai se arrepender. Poxa, não devia ter feito isso aqui. Era só um egozinho. Mas aí já vai ter passado, né? Então, por isso é importante a gente deixar o ego um pouquinho de lado e integrar essas sensações aqui. Olhar pro positivo, olhar pro negativo, sem o julgamento. A gente julga muito as coisas, que julga que isso é errado, que isso é certo, mas se esquece de que isso aqui não existe, ó. O certo e o errado é apenas uma perspectiva
É apenas uma perspectiva daquilo que funciona para você e do que não funciona. E a gente só vai realmente começar a entender, a incorporar essa nossa autopercepção a partir do sentir. Se a gente não der espaço para que o nosso corpo se expresse, para que a nossa alma se expresse, a gente vai continuar sendo conduzido pela confusão do inconsciente coletivo, né? Pelas sugestões que vêm de fora, enfim. O autoconhecimento, a autoobservação é essencial, de verdade. Isso aqui nos coloca em outro patamar, no patamar de observador, né? Numa posição de observador, de consciente, de responsável, entende? É isso. Espero que vocês consigam imprimir aí na vida de vocês com mais sabedoria, sem pressa, sem tanta reação, sem tanto reagir aos conflitos que estão surgindo aí, e para aqueles que irão surgir. Porque é um momento que o momento tá assim, é um momento de reparação, é um momento de movimentação. E para que a paz estabeleça, acontece o furacão primeiro, né? E é isso, era isso que eu queria deixar aqui. E se fizer sentido com vocês alguma coisa, comenta aqui embaixo pra eu não achar que eu tô... Eu não acho que tô delirando não, porque eu confio muito de onde vem a minha inspiração. Então é isso. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo.